Você sabe, nós estamos nessa série chamada Finalmente Livres. Um poderoso evangelho para corações aprisionados. A gente quer falar sobre liberdade, como o evangelho, essa boa notícia de Jesus, é poderoso para nos libertar das prisões que há em nós e que há neste mundo. No primeiro sermão a gente viu que Paulo começa uma saudação, e nessa saudação Paulo então fala que tipo de evangelho ele acredita e que tipo de evangélico ele era. Vocês lembram disso? E a gente viu que o evangelho, o conceito, o evangelho é uma boa notícia, de que Deus, por causa da fé em Jesus, salva pecadores e ele vai renovar todas as coisas que há neste mundo. O evangelho é essa notícia que a gente precisa acreditar e viver à luz dela, de que Deus está libertando o mundo e a nossa vida das escravidões que o pecado fez. Que maravilha saber disso, a gente tem que viver por isso. No segundo sermão a gente viu então, mas que Paulo alerta os Gálatas de não se desviarem desse evangelho. É um risco que nós corremos. Há muitas maneiras de nos desviarmos desse evangelho, mas Paulo aqui diz uma delas, uma perigosa, chamada de legalismo, quando nós passamos a acreditar que nós somos aceitos e abençoados por Deus pelo nosso desempenho, pelo nosso esforço e nosso mérito. Isso é se desviar do evangelho, porque essa notícia não é porque nós merecemos que Deus nos salva e que Deus nos liberta, mas é porque Ele é gracioso, é porque Ele nos estendeu um favor gratuito. E Paulo alerta os Gálatas dizendo, quando a gente passa a entrar num relacionamento com Deus baseado no orgulho. No terceiro sermão, Paulo então disse que Deus pode libertar qualquer pessoa. Ele fala o seu testemunho pessoal, lembra disso? Ele conta a sua história. Ele, uma pessoa tão difícil, tão maldosa, Deus libertou ele dos seus próprios pecados, da sua história. No quarto sermão, semana passada, a gente viu que esse evangelho da graça, esse evangelho gracioso, é capaz de produzir uma comunidade, unindo pessoas tão diferentes. Uma mistura inesperada e maravilhosa. Porque Deus pega pessoas tão diferentes, com histórias diferentes, e coloca na mesma comunidade. É isso? Obrigado, gente. Agora sim, hein? Aê! Que maravilha! Mas hoje, Paulo continua esse argumento. E Paulo vai contar uma história muito diferente. O dia em que ele teve que confrontar um outro apóstolo, Pedro. Eu queria que você prestasse atenção. E você sabe, quando as coisas dão errado, quando o inimigo se levanta, porque tem coisa boa vindo por aí, tá bom? Então você abre o seu coração, porque hoje eu espero que Deus fale no seu coração. Beleza? Gálatas capítulo 2, do verso 11 ao verso 14. O título desse sermão é Perdendo a Linha. Perdendo a Linha. Vamos ler juntos? Olha o que diz essa história. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, eu lhe resisti face a face, porque ele havia se tornado repreensível, ele estava errado. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gregos, mas quando, porém, chegaram, começou a se afastar e, por fim, se separou, temendo um grupo chamado Grupo da Circuncisão. Eita! E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com Pedro, a ponto do pastor da igreja, o próprio Barnabé, ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, eu vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro, na presença de todos, se você que é judeu, vive como gentil e não como judeu, por que você quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Perdendo a linha. Você já viu essa expressão antes? Perder a linha? Você já viu essa expressão? Perder a linha? Perder a linha é uma expressão que a gente usa para se referir quando uma pessoa, por conta de situações ou circunstâncias, acaba tendo um comportamento totalmente contrário do que deveria em determinada situação. A ideia é que as situações exigem de nós um determinado padrão, um determinado comportamento, mas por conta de vários fatores, quando a gente perde a linha, a gente age de maneira totalmente contrária quando deveria. A gente perde a linha. Você conhece pessoas que já perderam a linha em alguma situação? Por exemplo, é alguém que diante da pressão do trânsito perde a linha na forma de dirigir. Grita, buzina, vai na contramão, sobe em cima da calçada. Você já perdeu a linha no trânsito? É um amigo
perde a linha no grupo do WhatsApp por conta de alguns problemas de relacionamento, fala o que não deveria, expõe pessoas, é inconveniente, acaba perdendo a linha. Ou talvez é eu e você que numa semana atribulada, cansativa, você perde a linha na comida e fura com a dieta. Você já perdeu a linha com a comida? Várias vezes. É um colega de trabalho que, por conta das pressões profissionais, acaba perdendo a linha nas reuniões. Grosseiro, ríspido, não consegue se controlar. É um casal que, por conta das dificuldades da rotina, acaba perdendo a linha no trato, no respeito de um para o outro. É um pai ou uma mãe que, por medo de alguma coisa na vida dos seus filhos, acaba perdendo a linha na rigidez na criação dos seus filhos. Você conhece pessoas que já perderam a linha? Mas deixa eu te perguntar, não passou mais, você já perdeu a linha em algum momento? Eu lembro de várias vezes que eu perdi a linha. Por exemplo, eu lembro quando eu estava um dia jogando futebol com meu irmão e com os meus amigos. Eles começaram a me provocar e me encheram tanta paciência que eu perdi a linha. Fui para cima deles, ia brigar com eles. E quando eu fico bravo, sai de perto. Eu perdi a linha naquele dia. Passei vergonha, tive que me desculpar depois. Já perdeu a linha? É sobre isso que esse texto diz. Paulo vai nos dizer o dia em que Pedro perdeu a linha no trato com as pessoas. É interessante porque Pedro precisou ser corrigido porque ele não estava se comportando adequadamente, alinhado com aquilo que o Evangelho da Graça nos diz como devemos viver. E por isso Paulo está dizendo aqui que ele precisou corrigi-lo publicamente. Você sabe, Paulo escreveu essa carta porque os gálatas estavam tentados a viver assim, desalinhados do Evangelho da Graça. Paulo, no texto anterior, como a gente viu semana passada, disse que esse evangelho gracioso é capaz de unir pessoas diferentes e colocá-las numa comunidade a fim de que elas se amem, se sirvam. Mas os gálatas estavam ouvindo os falsos mestres judeus dizendo, sendo tentados a excluir pessoas da comunidade se não adotassem a cultura judaica. E Paulo diz que isso é um erro, um desvio, uma corrupção do Evangelho da Graça. E para ilustrar e dar um exemplo de como isso é errado, de que os gálatas não deveriam fazer isso, ele relata esse episódio quando Pedro perdeu a linha. Por isso que a ideia desse sermão eu queria que você gravasse é o seguinte. Se a gente acredita na graça do Evangelho, se a gente acredita de verdade na graça do Evangelho, a gente tem que viver alinhado com o Evangelho da Graça. A ideia é o seguinte, se realmente acreditamos que Jesus nos trata com um favor gratuito e merecido e é bondoso conosco a despeito dos nossos erros, isso não é apenas a maneira de nós nos relacionarmos com Ele, é agora a estrutura pelo qual a gente age em todas as áreas da nossa vida. De maneira que essa verdade, a graça do Senhor, precisa alinhar todos os nossos comportamentos em todas as áreas da vida. O risco é porque esse é um processo longo, porque existem muitas áreas da nossa vida que estão desalinhadas no Evangelho da Graça. Mas nesse texto, Paulo quer nos lembrar que nós precisamos alinhar isso. E vai contar a história de Pedro. Portanto, o que eu quero mostrar para vocês aqui, e a gente refletir juntos, é o seguinte. O que Pedro precisava enxergar, que os gálatas precisavam ver, e que eu e você precisamos considerar, para a gente alinhar a nossa vida ao Evangelho da Graça. Primeiro, no verso 11, Paulo vai mostrar para nós as atitudes de Pedro que estavam incompatíveis com o Evangelho da Graça. Paulo efetivamente vai dizer o que Pedro fez, o comportamento de Pedro. Segundo, no finalzinho do verso 12, verso 13, Paulo vai falar que ele teve uma motivação incoerente com o Evangelho da Graça. Paulo parece que vai abrir o coração de Pedro e nos mostrar o que estava lá dentro, para que a gente olhe o nosso coração. E por fim, no verso 14, Paulo vai dizer que Pedro, diante de tudo isso, tinha uma necessidade urgente. Ele precisava rever a maneira como ele estava vivendo. Qual era o lugar da graça na vida dele? De maneira que é bem possível sermos discípulos de Jesus
mas existirem áreas que estão sendo controladas por outros valores, por outros princípios, que não a graça do Senhor. E hoje a gente vai ser encorajado a gente não perder a linha. Eu quero terminar esse sermão contando uma experiência pessoal minha, de como o Evangelho tem me libertado, para que a gente possa sair daqui com o coração desejoso de ser libertado também. Amém, gente? Você está comigo? Não perca a linha. Deixa que a graça de Jesus alinhe a sua história, a sua vida, para que você possa ser liberto e viva para a glória dele, neste mundo, nessa cidade. Beleza? Vamos ver a primeira parte então, verso 11. Bota os olhos comigo. Verso 11, uma atitude incompatível com o Evangelho. Olha isso, Paulo está relatando uma história. E ele quer que a gente imagine uma cena. A cidade é Antioquia. Essa é a cidade, Antioquia. Os historiadores dizem que Antioquia era uma das principais cidades do Império Romano, do mundo antigo. Na história do cristianismo, 3 cidades do Evangelho floresceu: Jerusalém, Israel, Alexandria, no Egito, e Antioquia, na Síria. Essa cidade, Antioquia, era uma grande metrópole. E o Evangelho floresceu, a mensagem de Jesus floresceu ali. Ali surgiu uma comunidade muito diferente. Pessoas de várias partes do Império se mudaram para Antioquia, viviam ali, tinham culturas diferentes, tinham etnias diferentes, preferências diferentes, gostos diferentes, mas que agora estavam numa comunidade multiétnica e multirracial, aprendendo a se amar. Por causa do amor de Jesus e da graça de Jesus, eles estavam vivendo graciosamente uns com os outros. Eu quero que você entenda que isso foi tão importante que, segundo o livro dos Atos dos Apóstolos, foi em Antioquia que pela primeira vez os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos. Foi lá, nessa cidade. É incrível porque a cidade foi impactada, porque o jeito que os discípulos de Jesus viviam era tão gracioso que fez as pessoas lembrarem do nazareno judeu em Israel chamado Cristo. E eles ficaram conhecidos como os pequenos cristos, os cristãos. A igreja de Antioquia é um modelo do que nós queremos ser aqui em Floripa, a igreja Nova Cidade. Essa é a cena, Antioquia. Então diz Paulo no verso 11 que Pedro saiu do seu clã de judeus e foi até a cidade grega, romana, em Antioquia, estar com os gregos. E ele foi lá, e diz o texto que quando ele chegou lá, ele se alegrou com os irmãos dele gregos, convertidos a Jesus. Ele comeu com eles, foi no Outback comer costelinha de porco. Ele foi lá, jogou bola, passeou, esteve com eles, tinha comunhão com eles, considerava eles parte da mesma família e se alegrava de ver que Deus estava alcançando pessoas diferentes do povo judeu. Mas acontece, diz o verso 11, que Pedro então começou a ter um comportamento que Paulo chama de repreensível. É interessante, essa palavra significa corrigir um erro. Porque o que Paulo está dizendo não é que Pedro foi deselegante, ou que Pedro apenas foi inconveniente na maneira como ele estava tratando os gregos. Não. Paulo é categórico dizer, não, Pedro estava errado, ele estava em pecado. Esse tipo de pecado, o que efetivamente Pedro fez, que fez Paulo ter que corrigi-lo e dizer, você não está alinhado com o Evangelho nesse comportamento? Olha comigo, no verso 12 diz, de fato, antes ele comia com os gregos, estava com eles, mas tendo chegado um grupo de judeus, Pedro começou a ficar intimidado, preocupado com a sua imagem. Ele começou a se afastar, fingir que não conhecia aqueles gregos. Começou a desdenhar deles e, por fim, efetivamente se separou, dizendo que não tinha relação nenhuma com aquelas pessoas. Pedro, efetivamente, excluiu e desprezou pessoas que tinham uma cultura diferente da dele, gosto diferente dele, um estilo diferente dele, por medo, cometendo aquilo que nós chamamos claramente de pecado de racismo, cometendo aquilo que nós odiamos, que é excluir, que é segregar e desprezar pessoas por motivos fúteis e tolos. Você já viu esse tipo de coisa acontecer? Você já viu pessoas serem desprezadas, excluídas, porque alguém julgou que elas não eram dignas da vida delas? Você já foi alvo de exclusão e de desprezo porque alguém julgou que você não era digno da vida dela?
Uma pergunta mais difícil. Será que nós já fizemos isso? Já excluímos e já desprezamos pessoas ao julgar que elas não eram dignas da nossa vida? A gente já viu esse tipo de coisa acontecer, não é? A grande questão é por que esse tipo de coisa acontece. Pense, não era uma pessoa recém-convertida na fé, era um apóstolo de Jesus. Isso nos leva a crer que não importa quanto tempo estamos na caminhada, estar desalinhado com o Evangelho é sempre um risco que todos nós corremos. A grande pergunta é, por que temos atitudes tão grosseiras de preconceito e exclusão, quando na nossa mente a gente sabe que não deveria fazer isso, e quando na nossa mente a gente despreza quando a gente vê isso acontecer com outros, mas por que às vezes a gente se vê fazendo isso? Eu te respondo por quê. Eu quero que você preste muita atenção. Toda vez que a gente coloca como um critério para alinhar os nossos relacionamentos qualquer coisa que não é a graça de Jesus, nós automaticamente nos tornamos pessoas preconceituosas e que desprezam e excluem os outros. Eu repito. Quando os nossos relacionamentos estão sendo alinhados por qualquer outro critério que não é a graça de Jesus, nós seremos preconceituosos, vamos desprezar e excluir outros. Nós já vimos pessoas que colocam critérios como Pedro. O que Pedro fez? Pedro, diante de uma situação, sabe o que ele fez? Ele não mais estava se relacionando com as pessoas com base na graça de Jesus, mas com base na sua condição cultural. E o que ele fez foi racista. Quando pessoas colocam como critério central para se relacionar com os outros a sua cultura, automaticamente vai desprezar pessoas de culturas diferentes, porque vai julgar que elas não são dignas de estar na vida delas. Você entende? Mas quando pessoas colocam a condição social como critério para alinhar relacionamentos que elas fazem, desprezam pobres e pessoas necessitadas. Quando nós colocamos questões de gênero como um critério para se relacionar com as pessoas, o que a gente se torna? Pessoas machistas e pessoas anti-homens. Quando nós colocamos questões geracionais como um critério para se relacionar com as pessoas, o que a gente faz? Despreza idosos e mais velhos. Ou despreza a geração Z, a geração mais nova. Você percebe como isso é latente, como isso é perigoso para nós? Podemos ser sim discípulos de Jesus, mas estar alinhando os nossos relacionamentos não com base na graça de Jesus, mas com base em qualquer outro critério. E quando isso acontece, nós vamos automaticamente excluir e desprezar pessoas diferentes de nós que não têm aqueles critérios que nós centralizamos na nossa vida. Mas talvez você está aqui me ouvindo e você se sente uma pessoa de muito mente aberta e você olha para esses preconceitos e exclusões de questões culturais, raciais, de gêneros e você diz, é isso mesmo, são pessoas tacanhas, de mente fechada. Mas você, pare e pense. Talvez você não coloque essas questões como critério, mas você tem colocado outras. E sem perceber, isso se torna tão preconceituoso e que despreza os outros como qualquer um. Eu te dou um exemplo. Talvez você está aqui e na verdade você colocou como critério o seu estilo de vida. Você é uma pessoa disruptiva. Mas toda vez que aparece alguém um pouco mais tradicional e conservador que você faz, torce o nariz. E você acha que aquela pessoa não é digna da sua vida porque ela simplesmente tem um estilo de se vestir, um estilo de se comportar um pouco mais tradicional e você não suporta isso, porque para você o critério para se relacionar com elas é se ela é tão disruptiva quanto você. Você percebe? Você vê a ironia, talvez você está aqui, você se sente uma pessoa de mente aberta, uma pessoa mais para frente, mas sem perceber, se você coloca questões geracionais como critério para você se relacionar, sabe o que acaba acontecendo? Sem perceber, olha a ironia, você julga e despreza pessoas mais velhas. E você faz exatamente aquilo que você mais odeia no que os mais velhos você julga que faz. Despreza e é preconceituoso. Você percebe? Mas agora eu quero que você imagine se nós colocarmos a graça de Deus como critério para se relacionar com as pessoas. Se estamos absolutamente convencidos de que Deus nos amou e amou pessoas diferentes de nós, nós vamos poder olhar com bondade e beleza pessoas tão distintas. Nós não estamos comprometidos que as pessoas sejam igual a nós. Estamos vendo a beleza de Deus de alcançar pessoas com culturas, com gostos, com hobbies e com estilos diferentes de nós, porque é isso que a graça faz. Ela é poderosa para alcançar qualquer um. E por isso eu posso estar aberto para me relacionar, seja com quem for.
se é idoso, se é mais novo, seja a etnia que for, se é um pouco mais rico ou se é um pouco mais pobre, se é intelectualmente mais envolvido ou se é uma pessoa mais simplória. Você percebe? É a graça de Deus que tem que alinhar o nosso comportamento, o jeito que a gente trata as pessoas. Por isso eu quero que você entenda que a primeira aplicação que eu quero fazer para você aqui, eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou te dizer. Para a gente perceber se é o Evangelho da Graça que está alinhando os nossos relacionamentos, não foque naquilo que você sabe e naquilo que você acha que é certo. Analise o que de fato você está fazendo. Analise, nós precisamos analisar o nosso comportamento no dia a dia. Porque o nosso comportamento, as nossas atitudes, como Pedro, que vão mostrar qual é o critério que nós estamos colocando como central para alinhar os nossos relacionamentos. Talvez você está aqui e você diga, e a gente possa dizer, não, eu não sou uma pessoa preconceituosa, eu não desprezo pessoas, mas eu quero que você saiba que se, quando uma pessoa rica, mais abastada na igreja, vai na sua casa, você fica preocupado em limpar a casa, oferecer a melhor comida, mas quando é irmão mais simples, você pensa, ele pode comer qualquer coisa. É nessa hora que você tem que pensar, não, o irmão rico come qualquer coisa. O irmão mais simples, eu vou dar o meu melhor para ele. É naquele momento que você precisa mudar de atitude, para que você lembre que é o Evangelho da Graça que alinha os nossos relacionamentos. Você entende? Talvez você está aqui e você diz, não, eu não sou machista. Mas você se sente desconfortável quando você vê mulheres em posição de destaque no seu trabalho. Você diz, não, eu não sou machista. Mas quando é uma mulher que está dando uma opinião e você tende a desprezar, será que na verdade, no fundo, você não está colocando uma questão de gênero como critério para você avaliar os relacionamentos? Que tal você começar a celebrar e ver mulheres avançando nas suas profissões? Que tal você se alegrar quando mulheres estão compartilhando a palavra de Deus e compartilhando a fé? É nesses momentos que nós temos que fazer essa virada. Você está entendendo? Você diz, não, eu não tenho problema com homens, mas por conta da sua história, você teve maus relacionamentos, você tende a achar que todo homem é tirano. E quando o homem fala alguma coisa, você já se sente mal. Que tal nesse momento você lembrar de Jesus, o perfeito noivo que ama e se entregou pela sua noiva? Que tal você deixar para trás, em vez de alinhar relacionamentos com base nos seus traumas, mas é alinhar relacionamentos com base na graça de Jesus, que ama homens e mulheres indistintamente. Você entende? Você que é jovem, está aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Você diz, não, eu sou uma pessoa de mente aberta, tranquila. Mas você alguma vez já sentou para tomar um café com uma pessoa mais velha da igreja? Você já procurou? Ou no fundo você acha que esses velhos não têm nada a me oferecer, eles não sabem de nada, são tacanhos? Você percebe? Grupos de amigos que estão aqui, eles falam, não, nós não somos pessoas que excluem. Mas você convida pessoas diferentes do seu grupo para sair, jantar e passear com vocês? Você percebe como a gente tende a colocar outros critérios na maneira de se relacionar com as pessoas? Deixa eu falar com os jovens que estão aqui. Jovens que estão aqui. Você diz, não, eu não sou uma pessoa preconceituosa, eu não excluo os outros. Quando a galera marca um rolê e convida pessoas fora do seu grupo, o que você faz? Desanima. E você começa a fazer, sabe o quê? Minar aquele rolê, criando um outro rolê por detrás, para que só vá o teu grupo de amigos. O que é isso? Desprezo e preconceito de um coração que está desalinhado com o Evangelho. Que tal hoje você sair desse grupo de amigos bobocas, que só apronta e exclui os outros? Eu duvido, não tem coragem. Duvido você sair desse grupo de amigos, hoje. Para que você possa se relacionar com outros amigos, outras pessoas. É nessas horas que a gente tem oportunidades concretas de mudar o nosso comportamento. Você entende? Mas eu tenho uma aplicação para a nossa comunidade. Olha só como é interessante. Diz o verso 13 que por causa de Pedro, sabe o que aconteceu? Outras pessoas foram influenciadas. De maneira que até o pastor da igreja, Barnabé, começou a praticar esse preconceito, exclusão e desprezo de pessoas na igreja. Sabe o que Paulo está nos dizendo? É possível sim que uma comunidade inteira crie uma cultura de preconceito e exclusão. É possível sim que uma comunidade inteira passe por idolatrar uma questão que não é a graça, é qualquer outro requisito. Exclua pessoas diferentes e as pessoas não conseguem chegar. Você entende? Por isso eu quero rogar a você.
rogar a você para que você me ajude, para que nós, a Igreja Nova Cidade, sejamos uma igreja do abraço e não da exclusão. Diante disso, eu quero que você saiba que você, que é membro da igreja, a sua atitude é importante. A sua atitude pode produzir uma cultura de bondade na igreja. Por isso que a sua atitude é importante. Por isso que você precisa se responsabilizar. Você não pode pensar, não, mas eu só estou aqui com o meu grupinho, não tem problema, não faço mal a ninguém. Não! Você precisa se responsabilizar para que a igreja crie uma cultura, para que pessoas diferentes possam vir e ser acolhidas. Você percebeu? Mas talvez você está aqui, você não é um discípulo de Jesus, eu quero que você saiba, talvez você está com medo de dar um passo a mais e entregar a sua vida a Jesus. Porque talvez você tenha medo de que as pessoas, quando souberem da sua história, souberem do seu passado, vão excluir você. Porque você olha para a gente e você acha, mas aquelas pessoas são tão puras. A história delas é tão linda, a minha é uma bagunça, a minha é uma história quebrada. Primeiro, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você soubesse o que tem por detrás dos olhos azuis e castanho claro, meu irmão. Se você soubesse a história de cada um de nós, você ficaria maravilhado como Deus foi tranquilo em te salvar. Você percebe? Não tenha medo de entregar a sua vida a Jesus, supostamente porque as pessoas possam descobrir o teu passado. Jesus veio realmente para aqueles que reconhecem que precisam dele. Por isso, se você reconhece, você deseja que Cristo Jesus conserte a sua história, você é um dos nossos. Você está com a gente e a gente quer se maravilhar. Porque se você se lançar nos braços de Jesus, nós estaremos de braços abertos para te receber. Sim ou não, gente? Sim. Não tenha medo. A primeira lição de Paulo é que Pedro precisava enxergar que as suas atitudes concretas, mesmo sendo um discípulo maduro, uma área da vida dele, a área dos relacionamentos, não estava alinhada com o Evangelho. Estava alinhada com a sua idolatria e seus escrúpulos culturais. E isso fez com que ele tivesse comportamentos de exclusão e desprezo de outros. Mas Paulo não deixa barato, não é, gente? Paulo, não. Está errado. E ele confrontou Pedro. A gente precisa reconsiderar os nossos comportamentos, as nossas atitudes para ver se a gente está alinhado com o Evangelho, não é, gente? Mas uma segunda lição. Paulo então vai nos mostrar agora a motivação por detrás disso. Olha o finalzinho do verso 12 e verso 13. Olha como é maravilhoso. Você que é maravilhoso? Maravilhoso. Paulo, como se fosse um cirurgião, vai abrir com um bisturi o coração de Pedro. Você consegue imaginar isso? Vai abrir e vai mostrar o que estava se passando lá dentro do coração de Pedro. Lá dentro. É interessante, no finalzinho do verso 12 diz que Pedro se afastou, desprezou e se apartou dos gregos. Por quê, gente? Por medo. O que ele chama de temor. Temor do grupo da circuncisão. Essa expressão, grupo da circuncisão, se refere a um grupo de judeus que estava pressionando as igrejas a dizer: vocês só serão salvos e aceitos se vocês acreditarem em Jesus, mas adotarem a dieta judaica, deixar de comer determinados alimentos, mas adotarem o calendário judaico, festejar as festas judaicas, mas se circuncidarem, que era uma prática dos homens de arrancar a pele do órgão, para que isso fosse como uma marca de que eles pertenciam a Deus. Isso é chamado de circuncisão. E esse grupo estava dizendo: vocês só serão aceitos por nós e por Deus, porque nós representamos a Deus, obviamente, se vocês fizerem isso. E diz Paulo, abrindo o coração de Pedro, que a raiz desse fruto podre de racismo, preconceito e exclusão era o temor da opinião dos outros. Uau! Temor da opinião dos outros. Medo do que os outros vão pensar. Um anseio, um desejo, quase que uma necessidade de ser validado por um grupo que ele julga que é importante na vida dele. Isso é tão poderoso. O temor pode nos dominar. Pode ser tão poderoso na nossa vida, que ele é capaz de nos dominar em várias áreas, e o texto nos dá essa pista. Primeiro, o temor da opinião dos outros pode dominar os nossos sentimentos, você sabia? A palavra para temor que Paulo utilizou aqui é a palavra fobia.
significa um medo descontrolado, uma angústia, modernamente chamado de pânico. De maneira que Pedro não conseguiu agir com base naquilo que ele sabia, porque os seus sentimentos foram muito mais fortes, o seu medo foi muito mais forte, de maneira que ele não conseguiu se controlar. É interessante quando você conversa com pessoas que têm algumas dificuldades psicológicas, como o problema para elas não é o que elas sabem, mas efetivamente aquilo que elas sentem. E Pedro, por causa desse temor, foi tomado por esse sentimento de maneira que ele não conseguiu fazer o que ele sabia que deveria. Mas em segundo lugar, o temor de homens não apenas domina os nossos sentimentos, mas também corrompe o nosso caráter. Olha o que diz o verso 13, diz que Pedro, os demais e o próprio Barnabé dissimularam. A expressão ali é hipocrisia. É tirada do mundo artístico, do mundo greco-romano, dos artistas que colocavam uma máscara e falavam de trás da máscara, tentando convencer as pessoas de um personagem que eles não eram. E quanto mais hipócrita, mais convincente aquela pessoa se tornava. E essa foi a ideia dos gregos de se referir a uma pessoa fingida, de uma pessoa covarde, que tem medo de viver com base nos seus valores. Ela encena, ela dissimula. Ao invés de ela ter coragem, verdade e sinceridade, ela é covarde, dissimulada, é hipócrita, como manifestação de vícios do caráter, porque o temor de homens, de pessoas, corrompe o nosso caráter. Mas não apenas isso, não apenas domínio dos sentimentos, corrupção de caráter, mas o temor da opinião dos outros também nos faz sofrer. Não faz a gente sofrer, gente? Olha só como é interessante, Pedro ficou vulnerável, ficou nas mãos do grupo da circuncisão. Quando ele achou que podia controlar a opinião que esse grupo tinha dele, no fundo, ele só estava se tornando mais escravo daquele grupo. E pessoas que tentam nos dominar nunca são saciadas. Elas estão sempre querendo controlar a validação que elas têm de nós, numa barganha, nos pressionando e forçando. Isso traz sofrimento para a gente. Eu não sei se você já experimentou isso, eu já experimentei isso diversas vezes. E nesses momentos que eu me vi dominado pela opinião das pessoas, o quanto a gente sofre, não é? O quanto é doído, o quanto acaba com a gente. Justin Bieber, quando quase cancelou o seu show no Rock in Rio, ele disse que ele estava mentalmente destruído. E as pessoas começaram a dizer, mas como? Um rapaz que tem tanto dinheiro, anda com 5 Lamborghini, cada um com uma cor, está mentalmente destruído, que papo é esse? Ele disse, acordar todos os dias e você vê diversos meios de comunicação julgando você, omitindo opinião sobre você, sem ter contexto nenhum, está acabando com a minha vida. A gente sabe o sofrimento que a gente passa quando a gente fica na mão da opinião das pessoas, não é, gente? É terrível. Mas John Stott, comentando esse texto, diz para a gente não ser tão rápido em julgar Pedro, sabia? A gente pode olhar para Pedro e dizer, Pedrão, claro, né, cara? Eu não sou esse tipo de gente não, pastor, sabe? Enfim, eu sou outro tipo de gente, eu não ligo para ninguém. A gente já vai ver isso. Mas a grande questão é, por que o temor de homens foi tão profundo no coração de Pedro? Cara, você já parou para pensar nisso? Com a nossa mente, a gente sabe que a gente não deve ligar para o que as pessoas pensam, né? E viver controlado pela opinião dos outros, a gente não vai viver a nossa vida, a gente sabe disso. Por que Pedro, no momento concreto, não conseguiu praticar aquilo que ele sabia? Um exemplo para você. Pedro viu Jesus tratar pessoas fora do povo dos judeus com bondade, com amor. Ele experimentou isso, essa experiência dele, não era uma coisa nova. Pedro tinha tido a própria experiência dele. Quando Deus apareceu numa visão, com vários animais, dizendo, come Pedro, ele disse, não, eu nunca comi nada impuro. Isso era uma metáfora para dizer, Pedro, não considera pessoas impuras, que eu purifiquei pela fé em Jesus. Vai na casa do romano Cornélio, ora por ele é um salvo. E
Pedro foi, abraçou um romano, comeu com ele, costelinha de porco do Outback. Pedro, quando ouviu o relatório de Paulo, de que Jesus estava se manifestando e convertendo pessoas gregas e romanas, diz o texto que ele se alegrou e se alegrava com a glória de Deus. Pedro era um cara experiente nisso, a sua teologia era acertada, a sua doutrina acertada, mas por que, no momento concreto, Pedro não conseguiu e foi tomado por essa avalanche, esse tsunami no coração dele do temor de homens? Eu te falo por quê, sabe o quê? Eu quero que você preste bem atenção que isso é o creme brulee desse sermão. O temor do grupo da circuncisão foi tão duro para Pedro, porque para Pedro, ele passou a acreditar que a validade da fé dele dependia da opinião desse grupo. De maneira que todos nós temos algumas pessoas e alguns grupos que a gente passou a acreditar que o valor da nossa vida depende da validação deles. Você sabe que grupo é esse? Você sabe que pessoas são essas? Talvez é óbvio que você dê de ombros para várias pessoas, mas existe algum tipo de pessoa e existe algum grupo que se tornou tão central para você que quando elas te invalidam, aquilo é duro no seu coração. Você sabe qual é? Para Pedro era o grupo de religiosos na circuncisão dos judeus, mas talvez para mim e para você seja a nossa família. Nós passamos a acreditar que o valor da nossa vida depende de uma avaliação daquilo que os nossos pais dizem de nós. E quando a gente não tem, aquilo é uma avalanche na nossa alma. Deixa eu falar para você que é mãe. Talvez você está de ombros para os solteiros da igreja e para as mulheres que não têm filhos, mas para outras mães, você só se sente mãe de verdade quando outras mães validam você. Porque você passou a colocar a maternidade mais central do que a graça de Jesus no seu coração, você entende? E você passa até a ter raiva daquelas mães perfeitas, não é? Talvez para você são aqueles amigos que você acha que eles são destacados e têm status. E você não quer outras amizades, você quer aquelas amizades. Sabe por que você quer aquelas amizades e não pode ser outra? Porque no fundo você passou a acreditar que é aqueles amigos que vão validar você como uma pessoa descolada de valor. E é por isso que é tão avassalador quando eles não convidam você. E é por isso que você despreza outras pessoas, porque você não quer a amizade deles, você quer a amizade daquele grupo. Você percebe? Para mim é fácil desprezar, por exemplo, pessoas do mundo da tecnologia, eu não estou nem aí para isso, para a opinião que eles têm de mim, mas quando um pastor destacado tem uma avaliação de mim, isso é um risco para mim. Já me vi buscando a validação de outros pastores que eu julguei ser bem sucedido. Você entende? Por isso que a minha aplicação, o meu ponto é mostrar para você o seguinte: o que Pedro precisava não é apenas um alerta de dizer, cara, muda de comportamento, você está quebrando as regras, você não sabe a doutrina, você não sabe que você tem que ser amoroso com todos. A questão não era essa. Paulo não simplesmente virou para Pedro e disse, Pedro, você não está andando conforme as regras, cara. Sabe o que Pedro teve que lembrar? Que Paulo teve que levar a Pedro? Pedro, se você já tem aceitação de Deus, por que tu está buscando a aceitação desses caras, velho? A falha de Pedro não era simplesmente que o comportamento dele estava errado, era uma falha de crer que Jesus já havia lhe aceitado e validado completamente. Você entende? Porque quando nós passamos a acreditar que o que a gente precisa é da opinião de Jesus, não importa a opinião que as pessoas têm de Deus. De qual grupo for, nós estamos fazendo o que estamos fazendo por amor a Ele e não para controlar a opinião dos outros. Você entende? Eu explico para você. Uma vez nós estávamos em Foz do Iguaçu, nós morávamos lá. E eu resolvi ir com o Heitor na selva do parquinho. Você sabe que o parquinho é uma selva, velho. Aquele lugar pode se tornar muito perigoso dependendo da situação. E o Heitor estava brincando e, em determinado momento, os meninos mais velhos começaram a zoar o Heitor. Começaram a manipular ele e condicionar ele a fazer
algumas coisas muito vexatórias para que ele pudesse brincar com eles. E o Heitor ficou meio perdido e tentado a querer ser moldado por aquilo que os meninos estavam dizendo para que ele pudesse ser aceito do grupo. Ele estava lidando com o drama de Pedro, você entende? Ele veio correndo para mim, chorando. Naquele momento, a minha capa de pai, e você sabe o que eu pensei? Eu quis esganar aqueles moleques. Mas eu pensei que aquele momento era daqueles momentos que você não pode deixar passar, você entende? Aquele era um momento importante. Eu me ajoelhei de maneira que os meus olhos pudessem estar na altura dos olhos dele. Eu olhei no fundo dos olhos dele e disse: filho, você é amado do Pai e amado por Deus. Não tenha medo e não se preocupe com o que os outros vão dizer de você. Você não precisa disso. Você é nosso filho. Você é amado pelo Senhor. Deixa que o Pai vai brincar com você. Vire as costas e deixe eles para trás. O Heitor pegou suas mãozinhas, botou no meu rosto, encostou o nariz dele no meu nariz, me abraçou, virou as costas e gritou bem alto: ei, eu não preciso de você não importa, eu vou brincar com meu pai. Naquele dia eu lembrei que isso que a gente está vivendo aliado com o Evangelho, é isso que eu e você precisamos fazer, você entende? Quando os parquinhos loucos e as situações do parquinho da nossa vida ficar muito doida e pessoas nos pressionarem a nos manipular, a querer nos validar com base na opinião delas, você precisa lembrar que existe um Deus que desceu à altura do nosso olhar por meio de Jesus, olhou para nós e disse: pare de se preocupar com a avaliação que as pessoas têm de você. Eu amo você, eu estou aqui para estar com você nessa jornada. E você pode virar as costas e dizer: ei, não importa o que vocês pensam, velho. Eu vou brincar com meu pai. Porque você tem um pai que te amou. Você tem um pai que jamais te abandonou. Era isso que Pedro precisava, é isso que eu e você precisamos. Por isso que você que está aqui é um discípulo de Jesus, que tal nessa manhã você dizer qual é o grupo que você tem medo? Quem você teme reprovação? E que no fundo você está sempre recebendo reprovação dessas pessoas. Sabe por quê? Porque elas já perceberam que você se abala quando elas invalidam você. É o jeito delas manipularem você. Você entende? Que tal hoje você decidir virar as costas e deixar para trás? Que tal hoje você virar as costas e deixar para trás? Crendo que a única opinião que importa é a opinião de Jesus. Talvez são seus colegas de trabalho. E é por isso que você não consegue dizer não no trabalho. Porque você tem medo do que os seus colegas vão dizer de você. E essa sua saúde está definhando. Porque no fundo você está trabalhando não alinhado com o Evangelho da Graça, mas com medo da opinião dos outros. Que tal hoje você escutar a voz do Espírito Santo que fala ao seu coração: ei, eu amei e amo você, você não precisa disso. Não importa o que as pessoas dizem. Você sabe dizer qual grupo? Eu sei dizer qual é o meu grupo. Eu preciso reconhecer isso, confessar e pedir a Deus. Mas mais do que isso, sabe o que é uma coisa engraçada? Você precisa, para vencer isso, você precisa lembrar a você mesmo essa verdade. Você sabe o que é interessante? Isso foi tão marcante para Pedro que quando Pedro escreve a sua carta, se tem uma coisa que ele faz, é lembrar a todo momento quem Jesus é para ele. Se você ler a carta dos apóstolos, eles estão sempre a todo momento lembrando quem Deus é, o que Jesus fez, porque eles não querem esquecer. Sabe por quê? Eu e você, o nosso problema não é que nós temos uma mente esquecida, nós temos um coração esquecido. Novamente, eu volto e repito, a questão não é aquilo que nós sabemos, mas é aquilo que o nosso coração responde nas circunstâncias. Por isso, você precisa, vez após vez, se alimentar da verdade do Evangelho de um Deus que olhou para você e viu todos os seus erros, mas ainda assim te amou. E que a opinião dele é a única que vale a pena buscar. Porque se estamos agradando a Jesus, não importa quem estamos desagradando. A nossa consciência está cativada pela opinião daquele que nos amou. Você entende?
Talvez você está aqui e você não é um discípulo de Jesus. A minha pergunta para você é como você lida com a opinião das pessoas. Todos nós lidamos. E talvez você olhe e diz, não, eu lido de outra maneira. A mentalidade secular tem dito, a maneira de você lidar com a opinião dos outros é ligando o F. Tem até um livro, né? A Sutil Arte de Ligar o F. É esse tema, exatamente esse tema. Mas olha só como é interessante. Se por um lado estar dominado pela opinião dos outros é escravizante, por outro lado também é escravizante estar dominado pela opinião de si mesmo. Por isso que se você está lidando com o temor de homens autoafirmando a si mesmo, você apenas está se envenenando mais, porque o orgulho mata. A única maneira de se libertar do temor da opinião dos outros não é você tendo uma opinião idólatra de si mesmo, mas é você tendo a opinião do único que vale a pena. É tendo a opinião da pessoa certa, e a pessoa certa é Jesus. Por isso que se você não é um discípulo de Jesus, que tal você se abrir para entender o Evangelho? É o único poder desse mundo para nos libertar das prisões que nos escravizam, especialmente do temor da opinião dos outros. Sim ou não, gente? Jesus é maravilhoso. C.S. Lewis diz uma coisa maravilhosa, agora você segura aí que eu sei que pessoas vão cair. Grave isso. C.S. Lewis, num livro fascinante chamado Os Quatro Amores, ele diz uma coisa maravilhosa. Ele diz assim: ser amado e não ser conhecido é fútil. As pessoas dizem que te amam, mas elas não te conhecem, você sabe que isso é fútil. É só de aparência. Ser conhecido e não ser amado é devastador. As pessoas te conheceram, mas elas não quiseram você. É devastador. Agora, ser plenamente conhecido e plenamente amado é tudo que nós queremos. E só Jesus pode nos oferecer isso. Por isso que a opinião de Jesus é a única que vale a pena correr. É a única que vale a pena buscar. Porque Ele nos conhece plenamente e ainda assim nos ama plenamente. Você entende? Saiba qual é o grupo que você passou a acreditar que precisa da validação deles para determinar o valor da sua vida. Você não precisa deles. Você precisa de Jesus. Como eu também preciso. Amém, gente? Vamos terminar esse negócio. Foi forte, Brasil? Foi forte, não é? Vamos terminar, né, velho? Ali, ó. Como é que termina, então? A gente viu que Paulo... Cara, estou cansado, hein, velho? Mas vamos continuar, tá? Paulo falou das atitudes incompatíveis com o problema. Paulo falou da motivação. Paulo rasgou o coração de Pedro, não foi? Mas Paulo termina falando da necessidade urgente que ele precisava. Olha comigo o verso 14. Ele diz, olha, quando eu vi isso, eu vi que eles não estavam andando corretamente conforme o Evangelho, a verdade do Evangelho. A expressão aqui é interessante. Essa expressão no grego, andar corretamente conforme o Evangelho, significa não andar em linha reta. Significa que o Evangelho risca uma linha pelo qual nós temos que alinhar, colocar como padrão todas as áreas da nossa vida, a graça de Jesus. E sabe o que é interessante? Porque o que Paulo está dizendo para Pedro é: Pedro, mesmo que você é um apóstolo, é possível que tenham áreas da sua vida que estejam desalinhadas e você precisa retomar e aprender a refletir, meditar em como o Evangelho alinha todas as coisas na nossa história. De maneira que o Evangelho da graça não é apenas um ABC da vida cristã, você entende? O Evangelho não é apenas a primeira lição que você aprende como ser salvo e agora você sai em busca de outros princípios, guiando a sua vida com base em outros valores. Não! O Evangelho é o alfabeto da vida cristã, de maneira que tudo que há na nossa vida, do início ao fim, é uma caminhada de aprender a tornar essa mensagem gloriosa o centro da nossa história. Nós precisamos aprender a alinhar os nossos relacionamentos. Precisamos aprender a alinhar o nosso dinheiro. Precisamos aprender a alinhar o nosso trabalho. Precisamos aprender a alinhar a nossa cidadania. Precisamos aprender a alinhar o nosso entretenimento e lazer. Mas especificamente aqui, o que tu acha que Pedro precisava alinhar? Pedro precisava alinhar a sua identidade e sua autoestima com base no Evangelho.
Porque o Evangelho não é apenas a mensagem de como você pode ser salvo. É a mensagem de como Deus pode continuar te libertando das amarras que ainda há em nós. Você precisa afirmar sua identidade. Você precisa ter uma autoestima saudável. Pedro precisava. E era o Evangelho que ia fazer isso por ele. Sabe o que é interessante? Porque quando a gente vê a história de Pedro, não é a primeira vez que ele cai nisso, não é? Você lembra de outro episódio que Pedro caiu exatamente nesse ponto? Pedro não negou Jesus exatamente por temor da opinião dos outros, gente. A identidade e a autoestima de Pedro era o calcanhar de Aquiles que fazia ele tropeçar vez após vez. E era a fraqueza de Pedro. E ele era tentado a colocar outra coisa para moldar sua identidade e sua autoestima, que não o Evangelho da graça. Será que é isso que nós não precisamos fazer? Se somos discípulos de Jesus, aquilo que Jesus diz de nós e aquilo que Ele espera de nós é o que deve alinhar a nossa vida. Você entende isso? Eu ilustro para você. Conta uma famosa história de o grande imperador macedônico Alexandre, chamado o Grande. Você conhece Alexandre o Grande? Conhece, né? Diz a história que Alexandre o Grande ouviu falar que um dos seus soldados tinha cometido o crime de deserção, abandonou em batalha. Então chamaram o soldado para ser julgado pela corte de Alexandre. Enquanto as acusações eram levantadas contra o soldado, diz a história que Alexandre estava ouvindo serenamente as acusações. Até que um momento o imperador perguntou: meu rapaz, só uma coisa, como é o seu nome mesmo? Aqui o soldado disse: meu nome é Alexandre, meu senhor. Diz que nesse momento o semblante de Alexandre fica transtornado, do imperador fica transtornado. Ele não acredita. Ele a pergunta a segunda vez: como é que é mesmo o seu nome? Repete de novo, rapaz. E disse que o rapaz respondeu: o meu nome é Alexandre, meu senhor. Diz a história que naquele momento o imperador se levantou, agarrou as vestes do soldado e na língua grega macedônica diz que ele disse as seguintes palavras: o sobocamole, escuta bem o que eu vou dizer para ti. Isso que é a linguagem grega, dádica. O sobocamole. Diz que Alexandre virou para ele e disse: vou te dizer uma coisa, você muda o seu comportamento ou você muda o seu nome. Eu vou te dar uma opção agora. Você muda o que você está fazendo, ou você para de dizer que o seu nome é Alexandre. Sabe o que essa história conta para nós? Se somos discípulos de Jesus, e se estamos carregando o nome de Jesus, nós estamos vivendo para honrar a reputação dele. Você entende? Para honrar a reputação dele. Não a nossa reputação, nem dos outros. A reputação dele. Você entende? Eu quero que você entenda que se você está aqui, assim como eu, você é alguém que é tentado a deixar com que as pessoas controlem a opinião que elas têm sobre você, e você se vê sendo dominado por isso. Isso é assim como eu. Você tem uma estima abalada. Eu quero que você entenda. Deixa que o Evangelho da Graça alinhe a sua identidade. Você é um discípulo de Jesus, amado pelo Senhor eternamente. Isso jamais vai mudar. Não é porque o que as pessoas disseram que isso vai mudar. Não é porque se você é bom ou não naquilo que você julga ser importante. Não depende disso. Você entende? Porque talvez você está aqui e você diz: não, pastor, mas o meu problema não é que eu tenho uma autoestima idólatra. O meu problema não é porque eu tenho uma imagem muito superior de mim mesmo. Muito pelo contrário, a minha autoestima é baixa. Mas eu quero que você entenda, se você é aquele tipo de pessoa que vive se depreciando, eu quero que você considere que isso seja tão orgulho quanto uma pessoa que vive se vangloriando. Sabe por quê? Porque no fundo o que você está dizendo não importa o que Jesus diz de mim, importa o que eu digo de mim. Porque no fundo o que você acredita não é o que Jesus diz de você. Você ainda está confiando na opinião que você tem de você. E é uma opinião depreciativa, você entende? É uma manifestação de orgulho, de confiança em si mesmo. Por isso, pare de se depreciar. Pare de autocomiseração, porque isso é orgulho. E passe a acreditar não naquilo que você vê de você, mas naquilo que Jesus diz de você.
grande pregador Paulo o Lavador, se chama Paul Washer em inglês. Ele diz o seguinte: qual é o maior ato de fé que alguém pode exercer nessa vida? É ressuscitar alguém dos mortos? É curar uma cura que a medicina desacreditou? Talvez. Sabe qual é o maior ato de fé? É você parar de confiar na avaliação que você tem de você e passar a acreditar que Jesus te ama exatamente do jeito que Ele disse que te ama. Esse é o maior ato de fé. Por isso, deixe que o Evangelho alinhe sua identidade. Pare de se depreciar. Passe a se gloriar na cruz de Cristo e no seu Salvador. Amém, gente? Você pegou aí, gente? Vamos terminar? Vou terminar da seguinte maneira. Quero convidar você a ficar de pé aí no seu lugar, tá bom? Você estica a canela, vai. Perdendo a linha foi o título desse sermão. Esse texto despretensioso tinha muito mais coisa para nos ensinar do que a gente imaginava, não é? Pedro precisou ser corrigido. Pedro precisou ser confrontado. Mas isso foi uma bênção na vida dele, não foi? Porque Pedro lembrou de qual era o lugar de Jesus e da avaliação de Jesus na vida dele. Pedro percebeu que a atitude dele de desprezar os outros era muito mais profunda do que ele imaginava. Revelava, na verdade, uma fraqueza, revelava uma fragilidade de alguém que constantemente esquecia de quem era para Jesus. E é isso que acontece conosco. É isso que acontece conosco. Eu lembro de uma vez em que eu fui confrontado exatamente nesse tema. Eu queria dizer isso para você. Eu nasci numa família disfuncional e meus pais fizeram tudo o que eles podiam por mim. E eles me deram muitas coisas boas, mas as fraquezas e os dramas dele também surtiram em mim coisas difíceis de eu lidar. E por conta disso eu era um rapaz muito carente, especialmente da validação paterna. Só pude perceber depois. E pela graça de Deus, Deus colocou bons homens na minha vida que fizeram essa função. Mas por conta dessa carência eu me vi muitas vezes sendo dominado pela avaliação de algumas pessoas que eu julgava que eram importantes. E o peso da reprovação delas era duro demais para mim. Duro demais. E eu me vi controlado pela opinião delas, em diversas circunstâncias. E muitas dessas opiniões e muitas dessas críticas que algumas dessas pessoas faziam por mim eram legítimas, mas outras não eram. Mas todas elas me abalaram. Minha esposa, todas as vezes, me acolhia nos seus braços. Eu perdi às vezes, quantas vezes eu chorei de soluçar por causa desse drama. E a minha esposa falava para mim, me exortava, como Paulo fazia com Pedro: esse é um drama na sua vida, meu filho. Você precisa resolver. Eu lembro do dia em que eu tive que resolver isso. Era uma situação em que eu precisava me posicionar e eu precisava não mais deixar que as pessoas controlassem, me manipulassem com a validação delas. Eu lembro de eu estar entrando no carro para sair, para ter um encontro, uma conversa difícil e dura. A minha esposa foi até a garagem antes que eu saísse, botou a mão na janela, olhou nos meus olhos e disse: é hoje que a gente vai resolver isso, hein? E eu olhei, minhas pernas tremiam, e ela disse: ouve bem o que eu estou te dizendo, é hoje que a gente vai resolver isso. E a Jaque olhou nos meus olhos e fez o que Paulo fez com Pedro. Meu bem, pare de ficar correndo atrás de um pai. Você tem o Senhor Deus que te amou, um pai perfeito na sua vida. Pare de buscar o amor de pessoas que você acha que precisa. Você não precisa do amor delas, você precisa do amor de Deus na sua vida. Resolve isso hoje. A mulher brava. Eu lembro das minhas pernas tremerem. Eu coloquei uma música worship no máximo volume.
E fui gritando, cantando. Eu disse, eu vou resolver hoje. É hoje que eu vou resolver. Eu vou resolver esse negócio hoje. É hoje que eu vou resolver esse negócio. Eu lembro das minhas pernas tremerem, a minha voz embargarem. E exatamente o que eu temia aconteceu. No meio da conversa, tentaram manipular as minhas emoções por meio da desaprovação. E eu falei, não, mas hoje eu vim armado, Magal. E naquele dia eu pude olhar no fundo dos olhos e dizer, eu não vim aqui pedir a opinião que você tem sobre a minha vida, eu tenho a opinião de Jesus. Encerra aqui hoje. Porque a partir de hoje, eu não vou mais me preocupar com o que você pensa de mim. Eu vou preocupar apenas com o que Jesus pensa de mim. Se o que eu estou fazendo está errado, eu vou conversar com ele. Eu virei as costas e fiz que nem o leitor. Eu vou seguir a Bíblia com aquele que me amou de verdade. Você é esse tipo de gente que precisa disso. Eu quero que você entenda, eu ainda preciso disso. E lembrar vez após vez. Mas eu quero que você saiba, meu irmão que está aqui, o Evangelho, a graça de Jesus, no fundo, é a única coisa que nós precisamos. O Evangelho de Jesus é a única coisa que nós temos. E que no fundo o Evangelho de Jesus é a coisa mais maravilhosa. Só vale a pena viver para esse Jesus que nos amou. Amém, gente?